Olá, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa estar sobre nós, né? Muitas pessoas comentando sobre as guerras, né? Rússia e Ucrânia, né? Palestina e Israel. Agora, né, a gente tem que falar do grupo Hamas e Israel, né? Que se criou na Palestina, né? Essa guerra no Oriente Médio, ela existe há muito e muitos séculos, né? Talvez seja o local no planeta onde tem as guerras mais antigas, né? Se a gente olhar na história, né? O conflito entre Israel e Palestina é muito grande, né? Os israelitas sempre um pouco mais dentro de uma questão histórica, né? Superiores aos palestinos na questão material, né? E sempre dominando, né, as ações ali, né? O povo palestino sempre muito subjugado dentro desse processo, né? E logicamente, onde você é subjugado ao extremo, surgem conflitos, divergências, de acordo com a nossa elevação espiritual, né? Enquanto provas e expiações, né? Ou podemos dizer da barbárie, né? Até a provas e expiações, se pensa logicamente em revidar, né? E criar situações para revidar o jugo israelita. E dentro desse processo de pensamento surgem esses grupos extremistas, esses grupos terroristas como Hamas, né? E outros, né? E que nós devemos condenar esse tipo de atitude, né? Esse tipo de ação, né? Mas logicamente nós não podemos esquecer que essas ações, esses grupos, tudo que acontece no nosso planeta, né? Hitler, né? Tudo isso faz parte de um processo de evolução da Terra e de forma pensamento nossa, enquanto espíritos encarnados. Porque se a gente lembrar que muitos de nós somos espíritos milenares, né? Encarnamos desde antes de Jesus, desde antes de Moisés no planeta, e olha o quanto de primitivismo nós praticamos até hoje, né? Já tivemos encargos de poder, né? Já fomos negro, branco, ou seja, fomos praticamente todas as etnias, né? Sendo homem, mulher, ou qualquer outro tipo de nomenclatura relacionada a gênero que possa ser feita, nós já experimentamos de tudo dentro de um processo de evolução, buscando resgates, buscando experiências, buscando nos melhorar enquanto espíritos. E a que ponto nós muitas vezes apontamos o dedo para o outro, né? Você está defendendo X ou Y ou C cedilha, né? E muitas vezes nós esquecemos que nós, muitas vezes em outro corpo, né? E pela misericórdia divina nós esquecemos, nós fomos aqueles que proporcionamos alguma coisa errônea, contra a humanidade, e isso está reverberando até hoje. Já pensaram nisso? Que pode ser que cada um de nós que estamos aqui indignados com tudo que acontece no Oriente Médio possamos ter iniciado os conflitos lá atrás, né? Isso pode ter acontecido porque nós encarnamos no orbe em diversos países, né? Em diversas cidades, com diversos propósitos, né? Com certeza em todos os continentes, né? Oceania, Ásia, África, Europa, as Américas, né? Hoje aqui Brasil, América do Sul. Então é importante a gente refletir sobre questões, né? O Livro dos Espíritos é um livro de pergunta e resposta, a primeira obra de Allan Kardec. É um livro que nos leva a várias reflexões, e dentro da lei de destruição, porque existem várias leis universais, várias leis dentro do propósito da moral do Cristo, né? E nós passamos por várias leis que fazem parte do nosso processo evolutivo, dentre elas a lei da destruição. E dentro da lei da destruição a gente percebe algumas perguntas e respostas. Eu separei 3 aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre o que acontece, para a gente perceber
que muitas vezes a gente aponta o dedo para o nosso irmão e na verdade está todo mundo inserido no contexto, porque se não tivesse não estaríamos aqui encarnados, percebe? Nós estamos vislumbrando a regeneração, mas ainda não chegamos nela, estamos dentro de um processo, né, de separação do joio e do trigo, né? E quem separa o joio e o trigo? Não é Deus, não é Jesus, somos nós que nos inserimos de acordo com as afinidades que nós temos ainda, né? Muitos de nós ainda bramidos, né, pelo belicismo, né? Queremos guerra, queremos briga, queremos, né, revidar, né? Não entendendo, né, a lei que Jesus nos trouxe de amar o próximo como a si mesmo, de fazer ao outro, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse para você, de dar a face ao outro desde que bateu na primeira, dê a outra, né? Nós ainda estamos muito longe desse processo, né? Então muitas vezes nós bramidos de raiva, de ódio, crianças sofrendo, mulheres sofrendo, né, sobre o jugo, né, do machismo e de uma série de outras questões que nós temos que refletir, né? Inclusive, voltando lá atrás, né, aos 10 mandamentos de Moisés, qual foi o primeiro mandamento? Vocês lembram? Não matarás, né? Então, e o homem sedento, né, de mostrar força, poder, né, dentro de uma disputa material, ou seja, a materialidade sempre disputadas desde os primórdios, né, até a religiosidade, né, a igreja de uma certa forma buscando poder político, desvirtuou a moral do Cristo, né? A gente está cansado de ver uma série de questões aí e às vezes a gente tem que ter muito cuidado para colocar, né? Mas a realidade ela vem aí e a gente não pode fugir dela. Então vamos refletir sobre o que está acontecendo e entendendo que através da nossa conduta, qual deve ser a nossa conduta nesse momento? Orai e vigiai, esse pensamento positivo, procurar não assistir noticiários ou esse tipo de situações que envolvem guerras, né? Porque isso nos traz, enquanto humanos, cada vez mais sentimentos de revolta, desde que nós ainda, longe do nosso trabalho de autoconhecimento, possamos ainda nos sentirmos, né, completamente bramidos da raiva, do ódio, do rancor e de todo o sentimento negativo. Que possamos nos centrar, né, respirar, entendendo o propósito, entendendo por que nós estamos encarnados, o que nós buscamos. A indignação é legítima, mas devemos entender que o outro ainda não está num estágio de dificuldade ainda, e ainda não vislumbra nem um pouco a evolução espiritual, ainda está na carne, ainda quer poder, ainda quer materialidade. Então que possamos refletir, entender esse processo, porque com certeza a Terra passando através dessa transição planetária de provas e expiações para regeneração, essas pessoas, esses espíritos vão ser convidados a se retirar por questões de afinidade. Não é ninguém que vai retirá-los, não. Por questões de afinidade vão buscar guerras, vão buscar terrorismos, vão buscar outro tipo de linguagem relacionada à violência e ao poder, né, e à materialidade em outros planetas, né? Não vai estar compatível mais a Terra, que passa por um processo de evolução indo para regeneração, assim como todos os planetas passaram, né, e passarão, né? Então é importante que a gente possa refletir um pouco sobre isso, que nós possamos fazer a nossa parte, orar e vigiar, né? Pensamento positivo, né? Procurar entender por que é muito difícil se pensar positivo, né? Sendo que nós, enquanto orbe, Terra, estamos contaminados do negativismo, né? E é por isso que se tem muitas obsessões, subjugações, muitas dificuldades, né? Momento de muito pânico, muita não aceitação das coisas. Isso tudo reverbera em coisas negativas para nós. Então que possamos refletir que temos que mudar, né? Temos que nos transformar. E a pandemia nos mostrou isso. Ela veio para mudar a nossa forma de viver a vida. E nós ainda bramidos pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pela materialidade, pelo egoísmo,
pelo poder, queremos voltar ao que era antes, mas é impossível voltar ao que era antes. Como disse Buda, a mesma água não passa pelo rio duas vezes, né? Nós temos que entender que o processo é outro. A mudança ela vem para nos transformar e depende de nós aderirmos à mudança ou não. Perfeito? Então que possamos refletir sobre essas questões aqui. Questão 742 do Livro dos Espíritos, eu vou ler para vocês, né? Que impere o homem a guerra. Bom, Kardec pergunta o que é que impele o homem à guerra e o Espírito da Verdade responde: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é o estado normal. Perfeito? Afinidade. Por isso é que, à medida que o homem progride, menos frequentemente ou frequente se torna a guerra. Porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com a humanidade quanto a sente necessária. Percebe? Aí Kardec pergunta novamente: da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, diz o Espírito da Verdade, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nesta época, todos os povos serão irmãos. Kardec pergunta: que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? O Espírito da Verdade responde: a liberdade e o progresso. Questão 744, Kardec pergunta: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter o objetivo e resultado a escravidão? Ou a escravização, né? Resposta do Espírito da Verdade: escravização temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. E aí tem a 745 para a gente encerrar. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Já pensaram nisso? Muitos de nós já tivemos nessa condição. O que fizemos? Você se lembra? Nós não se lembramos e devemos agradecer pela misericórdia divina. O Espírito da Verdade responde: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos, ou seja, todos os assassinatos, de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja a morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, vamos refletir sobre o que acabei de falar, sobre essas questões de guerra, da lei de destruição que o Livro dos Espíritos nos traz através de Allan Kardec, né? Vamos refletir sobre o que está acontecendo e como podemos fazer com que o nosso dia seja melhor, muito mais produtivo. Muito se pergunta, será que a profecia de Chico Xavier vai acontecer? Ou seja, de existir, ou seja, se extinguir, né, o velho mundo, a Europa, né, deixar de existir, como a Atlântida deixou de existir, né, e hoje é o Oceano Atlântico, a Lemúria deixou de existir, né? Pode ser, né? Isso depende muito das consciências que ainda estão bramidas na revolta, mas muito disso depende também das nossas orações, das nossas vibrações, né? Da intensidade daquilo que nós podemos colocar em prol da humanidade, e nós somos convocados a isso. Então que possamos refletir muito sobre isso. A nossa conduta ela está em jogo também,
E a salvação ela é individual, mas ela contribui energeticamente para um coletivo, né? A aprendizagem ela está aí, e é de todos, e nós temos que buscar essa aprendizagem para conseguirmos chegar ao nosso objetivo. Perfeito? Orai e vigiai, pensamentos positivos, ações positivas. Nós estamos vivendo um momento de ações, né? Pensou, faça, né? Não espere com que alguém possa algum dia fazer, né? Porque se veio através do pensamento, alguma coisa devemos fazer. Perfeito? E sempre é possível, né? Minimamente. Muitas vezes nós queremos salvar uma cidade e muitas vezes a gente esquece que se a gente conseguir auxiliar e fazer com que alguém mude de ideia, ou seja, do negativo para o positivo, e que seja uma ou duas pessoas, nós já cumprimos a nossa meta, em nome de Jesus. Então, que possamos nos conscientizar da importância desse momento, rumo à regeneração, o degredo, o expurgo, o joio e o trigo, está tudo em curso nesse momento.